Boa noite, pessoas. Tudo bem com quem está aqui? Quem está em casa também, né? Não sei se vai assistir agora ou vai assistir posteriormente. Mas enfim, estamos aqui. Meu nome é Fantin. Irei dar a disciplina de Física A para vocês. O que compõe essa Física A? Vai compor toda aquela parte de cinemática, toda aquela parte de dinâmica e posteriormente a gente vai ver a parte de hidrostáticas. Então a gente vai trabalhar um pouquinho com o professor Tatá. Então o professor Tatá já deu aula para vocês ontem, vai lecionar a Física B e a C. A gente está fazendo um trabalho em conjunto, então eu vou ir para um pouquinho para a dinâmica, voltar para a cinemática. A gente vai fazer esse trabalho para ter uma ligação entre as físicas, senão ele tem algum probleminha ali quando falar de eletrostática, sem a gente ter falado um pouquinho de dinâmica. Então a gente vai ter esse trabalhinho de ir uma vez para a unidade 8, voltar à unidade 3, mas hoje a gente vai ver basicamente a unidade 1 e a unidade 2, ok? Então, dando início à nossa aula, a gente vai começar com grandezas fundamentais. Por que eu coloquei essas grandezas fundamentais para a gente na primeira aula? Geralmente isso aí não aparece em apostila alguma. Coloquei na nossa apostila principalmente porque alguns vestibulares estão começando a dar mais ênfase a essa parte de grandezas fundamentais. Então, lá em 1960, teve um congresso e definiu-se pelo sistema internacional algumas grandezas. Tá? O que é uma grandeza? É tudo aquilo que a gente consegue dar um padrão. Então, sempre que eu tenho um padrão de alguma coisa, eu consigo medir alguma coisa por um padrão, eu chamo isso de grandeza. E essa grandeza vai se chamar unidade. Tá? Então, cada grandeza tem a sua unidade. Essas grandezas que eu coloquei no quadro para vocês é do sistema internacional, do SI, que em quase todos os países a gente utiliza. Em alguns outros específicos tem as suas unidades de medidas. Mas as principais unidades, os principais países utilizam dessas grandezas que é do sistema internacional. Então, comprimento, a unidade em metro, massa, quilograma, tempo em segundos, corrente elétrica em amperes, temperatura termodinâmica, Kelvin, quantidade de substância, mole, intensidade luminosa, candela. Cuidado, tá, pessoal? É candela, não é cadela não, hein, raça? Vamos ter ponderação nisso aí. Tem que cuidar com as palavrinhas. Inicial, vamos ver quem? Cinemática. O que a cinemática vai estudar? Vai estudar os movimentos sem se preocupar com as suas causas. Então a gente vai ver velocidade média, velocidade instantânea, movimento retilíneo uniforme, movimento circular, queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal, para depois a gente utilizar essas partes da cinemática, vão ser utilizadas lá em campo elétrico, lá na eletroestática também se utiliza isso. Mas de início a gente precisa só entender o movimento e não as causas desse movimento. Quando eu tenho algo se movimentando, na física, a gente chama ele de móvel. Tá? Então, sempre que eu tenho algo a se movimentar, eu chamo ele de móvel. Eu posso classificar ele de duas maneiras. Primeira maneira, ponto material ou partícula. O que seria um ponto material ou partícula? Quando as dimensões desse corpo em relação ao seu deslocamento são desprezíveis. Então, eu tenho algo que eu não considero o tamanho dele referente ao quanto ele se desloca. E corpo extenso? Corpo extenso, eu já tenho que considerar o tamanho dele. Tenho que considerar as dimensões dele referente ao quanto ele vai se deslocar. Então, tem que ter uma cautela quanto a isso. Posso fazer uma pergunta? Vocês acham que todo ponto material é pequeno? E todo corpo extenso é algo grande? Não, não necessariamente. Vai depender do quê? Vai depender do deslocamento dele, ao que ele está se deslocando. Exemplo, planeta Terra. É um planeta grande, tem 12.800 quilômetros, tal. Enfim, é uma coisa grande. Se eu comparar ele com o seu deslocamento em torno da Terra, ele é um ponto material ou ele é um corpo extenso? Ele é um ponto material, porque ele é pequenininho em relação a todo
o sistema que ele está localizado. Um outro exemplo, uma formiguinha, pegar uma tanajura, aquela bem bundudinha, 2,5 cm, pegar essa tanajura e colocar ela em cima de uma régua. Ela é um ponto material ou é um corpo extenso? Um corpo extenso, porque o tamanho dela, em comparação ao deslocamento numa réguazinha, eu posso considerar ela um corpo extenso. Então, nem tudo que é grande, nem tudo que é pequeno, eu posso considerar um ponto material ou um corpo extenso. Muita cautela nisso. Quando que vocês vão ter cuidado, principalmente quando é corpo extenso? Quando os móveis vão se chocar. Ah, eu tenho um trem vindo de uma direção, um trem vindo na outra direção. Vocês vão ter ele como um ponto material ou um corpo extenso? Um ponto material. Olha a sacanagem. Eles não vão se chocar? Precisa saber o tamanho dele? Não precisa saber o tamanho dele, porque eles vão se chocar é a parte inicial dele. Então a gente desconsidera todo aquele tamanho. Essa é a sacanagem que alguns vestibulares fazem com vocês. Colocam lá um trem de 200 metros, outro trem de 400 metros, eles vão se chocar. Eu quero saber o momento do encontro entre os dois trens. Eu preciso saber o tamanho dos dois trens? Não. Agora, eu quero saber o tempo que um trem de 200 metros passa por um trem de 300 metros. O que vai acontecer? Quando eles se cruzam, o tamanho do trem vai ser considerado. Então, eu tenho que considerar aquilo como sendo um corpo extenso e não mais um ponto material. Então, tem algumas sacadinhas aí também nessa história de ponto material e corpo extenso. Referencial, que é bem legal, pessoal. É o momento que vocês estão mandando no problema. Vocês não mandam em casa, vocês são os pau-mandados dos pais de vocês, das mães de vocês, namorados, enfim, de alguém. Vocês sempre são mandados. Nesse momento, quem manda é vocês. Vocês que definem um referencial. O que seria esse referencial? Quando vocês vão a algum lugar, vocês não têm um referencial para chegar naquele lugar? Ah, eu quero ir lá no pré-vestibular. Como é que eu chego no pré-vestibular? Ah, eu pego a rua tal, fica na frente de tal loja, então eu tenho que ter obrigatoriamente um referencial. Esse referencial pode ser um objeto, um lugar, um ponto, espaço, onde que é definido o quê? A origem dos movimentos. Então, se eu definir que lá é a origem, lá é o meu referencial. Cuidem muito com esse referencial. Referencial é uma coisa que quem define somos nós, ou é a problemática. Tem um problema, esse problema pode definir para nós o referencial, mas nós podemos mudar esse referencial conforme a gente ache necessário. Muitas vezes em queda livre a gente tem esse problema. Ah, eu defino que o referencial na parte mais alta, defino que o referencial na parte mais baixa. Vai depender do problema. Se eu definir que é embaixo, a aceleração da gravidade fica positiva ou negativa, e assim por diante. Esse referencial está intimamente ligado a quem? Ao meu movimento, ao meu repouso e à minha trajetória. Por quê? Movimento, galera. O que é um movimento? Movimento é quando eu tenho variação de posição. Estou saindo de um lado, indo para o outro, eu estou o quê? Estou em movimento. Mas estou em movimento em referencial a alguma coisa. Que muitas vezes eu posso estar em movimento, dependendo do referencial. Como tanto eu posso estar parado, dependendo do referencial também. Exemplo, aquele clássico, estou dentro do carro, eu dirigindo meu carrinho, a pessoa que está lá fora como referencial, ou vocês como referencial, vocês me olham em movimento, porque eu estou me deslocando, tenho uma determinada velocidade com o carro, estou mudando de posição, estou em movimento. Eu em referencial ao carro, eu estou parado, porque eu não estou sentado no carro, não estou mudando de posição se o meu referencial é o carro. Agora, a pessoa que está lá fora, eu em movimento, eu olho ela parada, eu em movimento, ela está em repouso ou está em movimento? Está em movimento. Por que está em movimento? Porque o movimento é recíproco. Se A está em movimento em B, B estará em movimento para A. É um negócio recíproco. Mesmo que ela esteja paradinha, o que eu estou vendo? Estou vendo ela me aproximar e se eu passar por ela, eu irei me afastar. Então, movimento é quando eu estou mudando de posição e repouso
é quando eu não tenho mudança de posição. Dependendo de quem? Dependendo de um referencial. Trajetória. O que seria uma trajetória? Trajetória é uma linha imaginária, que também depende do referencial. Estou lá no busão, tomando uma bolinha de sorvete. Essa bolinha de sorvete cai. Como é que é a trajetória dessa bolinha de sorvete? É uma linha reta, está descendo, né? Agora, quem está lá fora vendo essa bolinha de sorvete cair, dando risada, o que vai ver? Vai ver só um risquinho para baixo? Se o ônibus está em movimento? Não, vai ver quem? Vai ver uma parábola. Então, o referencial também depende de uma trajetória. Essa trajetória é dividida em pequenas divisões. Essas divisões, na física, é chamada de espaço. Tem a sua escala. Pode ser no sistema internacional, que nem está aqui, metros, mas pode ser dividido em centímetros, em quilômetros e assim sucessivamente. Essa trajetória tem a origem. Essa origem nada mais é do que o quê? O nosso referencial. Então definimos que da esquerda para a direita, a gente terá valores positivos para os meus espaços. E da origem, que é do centro, para a esquerda, a gente terá valores negativos para os meus espaços. Tá? Esses espaços podem ser contados de duas maneiras, ou podem ser classificados de duas formas, como deslocamento ou distância percorrida. Espaço, a gente usa a letra S. Tá? Em algumas literaturas utilizava-se muito a letra X, mas a gente vai utilizar a S de space. Então, uma denominação que tem aí, mas a gente pode utilizar outra letra também, mas a gente vai usar S. Quando eu tenho deslocamento, eu uso delta S. Então, na física, sempre que tiver esse delta, significa variação. Significa final menos inicial. Então, eu tenho delta S, eu tenho variação de posição. Variação de posição ou deslocamento vai ser posição final menos posição inicial. Então, Szinho, posição final. E delta S, e Szinho, S sozinho, é posição final. E S com um Ozinho, posição inicial. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Então, ela tem módulo, direção e sentido. Distância percorrida é uma grandeza escalar. Tem apenas módulo. Olha como é que ficou a equação da distância percorrida. Distância percorrida é a variação de posição da ida mais a variação de posição da volta, todos os dois em módulo. O que ele quis dizer com isso? Se ele quis dizer que é em módulo, que a variação de posição, a gente sabe que é uma grandeza vetorial. Então, ela tanto pode ser positiva, como pode ser negativa. Exemplo. Vamos pegar o exemplo que a gente tem aqui em cima. Definimos que esse ponto vai ser a minha posição inicial. Ele vai até esse ponto, vamos chamar de ponto A, ponto B e ponto C. Ele vai até B, então ele faz esse percurso, e depois retorna até C. Vamos ver qual é a variação de posição dele, o deslocamento dele. Delta S vai ser o quê? Quem é a posição inicial? Menos 2. E quem é a posição final? Vai ser 0. Então, delta S é posição final, 0, menos a posição inicial, menos 2. O deslocamento dele é igual a 2 unidade de medida metros. Então, a gente sabe que ele teve um deslocamento apenas de 2 metros. O que seria isso? Se ele é um vetor, é a mesma coisa que eu ter a medida do vetor da posição final até a posição inicial. Agora, para ser mais simples, distância percorrida, eu posso considerar o quanto ele andou. Vou mudar a cor da caneta.
que eu tenho aqui, ó? Ele andou para sair da posição 2 metros, para ir para a posição menos 2 para menos 1, ele andou 1 metro. Da menos 1 para 0, mais 1 metro. Da 0 para 1, mais 1 metro. Da 1 para 2, 2. Da 2 para 1, mais 1. Da 1 para 0, mais 1. Então ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. Eu digo que a distância percorrida foi igual a 6 metros. Então considerem que existe uma diferença entre deslocamento e distância percorrida. Uma é uma grandeza vetorial e a outra é grandeza escalar. Ah, professor, eu nunca sei quando eu uso distância percorrida ou deslocamento escalar. Exemplo, se eu vejo uma corridinha, essa corrida de 100 metros, eu não tenho a posição inicial no 0 e a posição final não é 100 metros, eu vou usar o quê? Vou usar distância percorrida ou deslocamento? Deslocamento. Agora eu tenho uma corrida de Fórmula 1, que o cara sai de uma posição, dá uma volta e chega no outro. Eu vou usar distância percorrida ou deslocamento? Distância percorrida, porque se eu usar deslocamento, vai ser de quanto o deslocamento dele? 0, porque ele sai de uma posição e volta para a mesma. Então o deslocamento dele é 0. Então temos que ter um pouquinho de cuidado quanto a isso. Grave. Deslocamento, grandeza vetorial. Distância percorrida, grandeza escalar. Velocidade. Velocidade, pessoal, nada mais é, eu posso definir aqui como velocidade, como sendo a variação de posição em função do quê? Em função do tempo. Se eu saio dessa posição e vou até essa posição, eu sei o quê? Que eu mudei de posições e gastei um tempo para sair de lá até aqui. Consequentemente, eu vou ter uma velocidade. Então, são posições em função do tempo. Pode ser classificado de duas maneiras: velocidade escalar média e velocidade vetorial média. Velocidade escalar média, eu vou usar a posição como sendo o quê? Uma grandeza vetorial ou uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar. Então, vai ser a distância dividida pela variação do tempo. Já quando eu tenho velocidade média vetorial, eu uso deslocamento sobre a variação do tempo. Sistema internacional, SI. Sistema de medidas. Medida de distância. A unidade de medida é metros. E o tempo é medido em segundos. Então eu sei que no sistema internacional, a unidade de medida para velocidade é metros por segundo. Tá? Situação. Essa é uma unidade não usual. A gente utiliza qual no nosso dia a dia? Quilômetros por hora. Nossos carros estão medidos em quilômetros por hora. Então existe uma transformação entre metros por segundo para quilômetros por hora. Então, metros por segundo, eu quero saber uma velocidade em quilômetros por hora. De metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. E se eu tenho uma velocidade em quilômetros por hora e quero saber em metros por segundo, eu divido por 3,6. Exemplo, 10 metros por segundo. Quanto que vale em quilômetros por hora? Multiplico 10 por 3,6. Equivale a 36 quilômetros por hora. Outro exemplo, 72 quilômetros por hora. Quanto que vale isso em metros por segundo? Vou pegar 72 e dividir por 3,6. É igual a 20 metros por segundo. Ok? Suave, né, galera? Vamos bem suave para ter bastante coisa para falar pela frente. Exemplo, o que significa uma velocidade? Muito importante que vocês saibam o que é metros por segundo. Se eu falo que o cara tem 4 metros por segundo, o que isso significa? 4 metros por segundo, não segundo ao quadrado. Grato. O
que significa 4 metros por segundo? Que a cada segundo que se passa, o indivíduo, esse móvel, vai andar 4 metros. Se eu tenho 60 km por hora, significa o quê? Que a cada hora que se passa, eu vou andar 60 km. Aceleração média. A aceleração média, ela é o quê? A variação da velocidade em função do tempo. Então, antes eu tinha o quê? Velocidade é a variação das posições em função do tempo. A aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Delta V. O que significa delta para nós, galera? Variação. Final menos inicial. Então, delta V nada mais é do que velocidade final menos velocidade inicial. Dividido por quem? Por ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. Vamos lá, Sistema Internacional. SI. Velocidade é medida em o quê? Metros por segundo, a gente acabou de ver. Metros por segundo. Dividido pelo tempo. O tempo no Sistema Internacional é medido em segundos. Metros por segundo dividido por segundo. É a mesma coisa que metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Significa que a cada segundo que se passa, eu aumento a minha velocidade em 2 metros por segundo. Cuidado, tem muita gente aqui e lá em casa que vai confundir. Ah, mas o segundo não é ao quadrado? Não, dá uma cuidada, galera. Esse segundo não é ao quadrado, não. Esse quadrado vem da onde? Metros por segundo dividido por segundo. Movimento retilíneo uniforme. O que é um movimento retilíneo uniforme? É um movimento onde eu considero esse movimento como sendo uma linha reta e ele é uniforme. O que é uniforme? É a velocidade. Ser uniforme é ser igual em todos os instantes de tempo. Então eu sei que a velocidade ela é constante. Quando a velocidade é constante, essa velocidade média agora só vai se transformar em velocidade. O que é velocidade para nós? Não é a variação da posição em função do tempo? Abrindo a equação, não é posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial? Passo esse tempo, eu considero tempo igual a zero, né? Porque eu comecei a analisar esse movimento, tempo é igual a zero, sobrou o quê? Sobrou esse tempo, que eu passo multiplicando, V vezes T é igual a S menos S0, sai quem? Uma equação. Essa equação é definida, ou ela define o quê? Eu consigo encontrar a posição final do móvel em qualquer instante de tempo, sabendo o quê? Sabendo a velocidade e a posição inicial. Temos uma única equação, a equação horária dos espaços. Posição final em função da velocidade e do tempo, em qualquer instante de tempo. Essa velocidade ela é classificada. Ela pode ser progressiva ou retrógrada. Progressiva significa que eu estou andando a favor do meu deslocamento. Posição inicial é igual a 0, posição igual a 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Eu vou ter o quê? O movimento progressivo. Já quando eu tenho o movimento retrógrado, estou fazendo o quê? Andando ao contrário. Estou vindo lá da posição 4, vindo para a posição 2, posição 3 e assim sucessivamente. Quando eu tenho o movimento progressivo, minha velocidade ela é positiva. Quando eu tenho o movimento retrógrado, a minha velocidade é negativa. Gráficos. Movimento retilíneo uniforme. Posição em função de tempo. Progressivo. Quando o delta é positivo. Então, um gráficozinho rápido. Posição em metros. Tempo em segundos. Sistema internacional. Se eu digo que ele é progressivo, vou definir aqui, ó, posição inicial. Se ele é progressivo, olhando lá pelaquela função que a gente tinha, era do primeiro grau ou do segundo grau? Das posições. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo.
É uma função do primeiro grau ou segundo grau? Primeiro grau. Como vocês viram na aula do Henrique ontem? Como é que ela é? Ela é uma reta? Ela é uma parábola? O que que ela é? É uma reta. Se é progressivo, a velocidade é positiva. O que que significa isso? Passa-se o tempo, o que que acontece com as posições? Aumentam ou diminuem? Aumentam. Então vai ser uma reta com uma inclinação para cima. Ok? Então olha lá. Posição em função do tempo. É uma reta? Opa! Movimento retilíneo uniforme. Vamos para o outro gráfico, para o retrógrado. Posição em metros, tempo em segundos. Posição inicial está aqui, ó. Movimento retrógrado. O que que acontece com o movimento retrógrado? Passa-se o tempo, as posições diminuem. Então o que que vai acontecer com o gráfico? Passar o tempo, as posições vão diminuir. A inclinação é para baixo. Para finalizar com a nossa aula, último gráfico, velocidade em função do tempo. Quando tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, velocidade em metros por segundo e tempo em segundos, o que que acontece? Para o movimento retilíneo uniforme, qual a característica principal dele? Velocidade constante. Se a velocidade é constante, em todos os instantes de tempo, a velocidade é a mesma. Então, passa-se o tempo, a velocidade vai mudar? Não, vai ser sempre a mesma. Então, ela é uma linha reta. Como é um movimento progressivo, velocidade positiva. Velocidade positiva, eixo para cima, valores positivos. Movimento retrógrado. Como é que vai ficar então para nós? Velocidade em metros por segundo e tempo em segundos. Sempre é mega importante que vocês utilizem ou percebam e enxerguem o que que o gráfico está dizendo. Velocidade por tempo. Movimento retilíneo uniforme. Velocidade constante. É um movimento retardado. Retrógrado, desculpa. Depois a gente vai ver que vai existir o retardado também. A gente sabe que a velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, é uma linha reta para baixo do eixo X. Macete, galera. Se eu pegar a área dessa figura delimitada entre a minha reta da velocidade e o meu eixo X, a área da figura é igual à variação da posição. Fechou, galerinha? Obrigado e cuidado para não sujar o mouse aí com a batata palha que vocês estão comendo em casa. Beijo, galera. Até mais.